Hoje é o dia mais feliz da minha vida, agradeço a oportunidade de viver com pessoas, com a família, com a sociedade, né? Viver em sociedade, o tema de hoje fala sobre isso, sobre os povos, a sociedade, fala sobre os povos degenerados, né? Fala também um pouco dos povos mais evoluídos, mas o enfoque geral é os povos primitivos. O Kardec pergunta: a história nos mostra que a multidão de povos que depois de abalos, né, lembra que no estudo anterior a gente falou da pandemia, que muitas vezes acontece algo ruim, né, que a gente interpreta como sendo ruim, mas que Deus manda aquilo para, né, ter um avanço da sociedade em geral, como a pandemia, né, aquilo ocasiona uma evolução da sociedade. Aí aqui os espíritos respondem: quando a tua casa começa a ruir, tu derrubas, né, para reconstruir uma nova e mais forte. Então por isso que antes de acontecer uma evolução, aparece um caos, uma destruição, né? Porque as coisas estão se ajustando para evoluir, né? É que fala. O Kardec pergunta: assim os homens mais civilizados foram selvagens e canibais, né? Aí os espíritos falam: tu mesmo foi, e mais de uma vez, né? Então a gente já teve lá, por isso que a gente nunca pode julgar, a gente julga às vezes uma pessoa por achar que, não, aquela pessoa fez tal coisa, nem sabe o que a gente às vezes fez, né? Quando vê a gente fez coisa muito pior, 1000 vezes pior e tá falando. O progresso reunirá um dia, né, todos os povos no seio de uma única nação, né? Isso é teoria da conspiração, muitos falam, né? Nova ordem mundial e etc. Aí os espíritos falam que não em uma só nação. Isso é impossível porque há diversidades dos climas, né? Então, os climas nascem os costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Achei interessante porque eu estudei isso no direito, lembra lá na aula de introdução ao direito civil, que fala sobre isso, que os costumes eles têm algo, às vezes a gente acha também que a nossa personalidade, a gente nunca sabe que às vezes o quanto o meio nos influencia, né? Às vezes você imagina, no Nordeste tem uma cultura alimentar, né? Eles têm uma cultura, calor, praia. Nos Pampas Gaúchos, lá de onde eu vim, frio, frio. Você tem uma outra cultura, você não vai comer aqueles mesmos alimentos que você comia, né? Como é que eu posso falar assim? As pessoas tendem no Rio Grande do Sul serem um pouco mais reclusas devido ao frio, as pessoas não saem tanto. Em outros povos mais quentes, a cultura se modifica, né, conforme o meio ambiente. Isso é muito interessante. Então por isso que fala que nunca vai se unir em uma nação só porque há diferenças, mas, né, quem diz que as diferenças são algo ruim? Não é só. Isso é impossível, né? Porque a diversidade do clima, não sei o que. Por isso serão necessárias sempre leis próprias que tenham em vista os costumes. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for, por toda parte, a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer justiça, né? Sempre vai querer fazer justiça para seu vizinho, não vai querer fazer injustiça, né? Ninguém vai viver às suas custas, é o que diz aqui. Fala também mais uma partezinha que fala, ele discorre, é um texto bem grandezinho assim, e aí discorre sobre isso, aí fala sobre a importância da gente ter, né, saber que a gente tem várias reencarnações, e fala sobre os povos que acreditam que a gente só tem uma vida. Muitas religiões acreditam nisso, né, e muitas também não. Muita gente às vezes pensa assim, por isso que eu digo, é importante saber que a cultura, às vezes a gente vive isolado. A maior parte da população acredita na reencarnação. Aí você pensa, não, mas que era isso? Nem, eu conheço, né, das pessoas que são religiosas, 5 são evangélicas, 5 são católicas e nenhuma espírita. Uma espírita, digamos assim, não é nenhuma. Mas a gente tem que esquecer que no Oriente a cultura da reencarnação é muito mais difundida do que aqui, entendeu? O budismo, o hinduísmo, né? E a gente não, o Brasil não é o centro do universo, né? Então, e principalmente, né, do nosso planeta. Então, a maior parte do planeta tem outras crenças, né? E fala, né? Mas falando das religiões que acreditam em uma unidade só de vida, né? Que a gente nasce, morre ou vai pro céu e... O sistema da unidade das existências apresenta aqui uma dificuldade. Por esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, né? Portanto, se um homem é mais avançado do que o outro, foi porque Deus criou para ele uma alma mais avançada. Um Einstein que nasceu super inteligente,
né? É isso que ele está falando. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu, né, a mais do que um outro? Ninguém viveu, né? E é uma coisa que eu sempre dou exemplo, né? Fala, Deus não é justo, né? Eu sempre falo, tá na Bíblia, Deus é justo, né? Então, por que Deus fez uns espíritos como anjos e outros como animais, uma formiga, que infelizmente, coitada, muitas vezes é pisoteada, e fez um outro que é um anjo que vai viver a eternidade assim, já nasceu perfeito, né? Aí eu sempre faço esses questionamentos assim. Deus não é justo então, partindo dessa lógica, né? Então as múltiplas existências nos trazem essa justiça, né? Que não existe ninguém nasce perfeito, todos somos simples e ignorantes, né? Então a mesma oportunidade que um anjo tem lá de ser perfeito, como está na Bíblia, sei lá, de estar do lado de Deus, a gente vai ter também, né? Mas aquela formiguinha lá que está lá bem pequenininha, ela também vai ter a oportunidade dela, todos vamos evoluir, né? Porque Deus é justo, então ele não ia conceder alguns regalias e a outro nada, né? Sempre fala essa questão também. Tem do juízo final, fala. Mas aí aquela criança que nasceu, que viveu, vou dar um exemplo, viveu um mês, né? Eu sempre pergunto, faço esse questionamento, um debate entre, né, outras pessoas, porque muitas vezes eu não tenho costume de debater, mas a gente que é espírita, sabe, vem muitas pessoas que não são espíritas nos confrontar, e a gente tem a doutrina, a gente não pode brigar, mas a gente tem que expor e explicar, é assim, assim assado, aí sempre fala, a criança que nasce, ela não teve nem tempo de cometer pecado, né, teoricamente, assim que eles falam, né, então a gente tem que usar sempre o linguajar deles, nem teve tempo de cometer pecado. E aí uma pessoa que viveu 100 anos, ela viveu, sofreu 1000 vezes mais, digamos, do que aquela criança, né, poderia dar um exemplo, ela cometeu alguns erros, né, Deus é justo, porque para aquela criança ela nem teve oportunidade de errar, se ela quisesse errar ela não ia conseguir. Então por isso que a reencarnação, se Deus é justo, aí pergunta, Deus é justo? Aí a pessoa fala, sim. Então a reencarnação é a única explicação lógica para essa justiça de Deus, né? Dessa desigualdade, que uns nascem com muitos, outros nascem com nada, uns nascem deficientes, outros nascem super inteligentes, outros, mesmo que estudem, não conseguem aprender. A reencarnação nos explica isso e é a única solução lógica que a gente encontra, né? E que explica tudo. Quando você entende a reencarnação, você vê que tudo faz sentido no universo. Você pensa, nossa, né? Por isso que tal situação é como é, né? Tudo é perfeito. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.